falou em terra de cemitério também. Sim, terra de cemitério. Que tem muitas pessoas hoje nos nossos dias, que elas não têm paz na família, porque foi feito um trabalho contra a vida dela e ela não sabe. Ou seja, tem gente que fala assim, olha, eu não sou feliz no casamento. Meu marido não quer ficar comigo, a gente só briga, só discute. Quando você vai ver, não é um problema familiar. É alguém que odiou você, que quer ver o seu mal, que foi lá e fez um trabalho contra a sua vida para lhe matar, para lhe destruir. E Deus vai usar esse método para libertar você. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que ter mente aberta para entender uma coisa. Demônios existem. E os demônios operam de uma maneira, meu amigo, de uma maneira tão séria, que a gente tem visto que os demônios têm destruído pessoas, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque a gente vai para uma igreja hoje, o culto começa às 19h30, termina às 21h30. Tem o louvor ali, louvor, hino da harpa, sei lá, louvor da igreja. Depois ofertório, depois palavra. Termina o culto, o povo vai embora. E às vezes o inimigo está dentro da pessoa, veio para o culto no corpo dela e não foi embora. Agora, quando você ora, quando você busca a Deus ali, o inimigo se revela, porque demônios não resistem ao poder de Deus. Então, de novo eu repito, o mundo espiritual não depende do crer. Ah, eu não creio no mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Eu creio no mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Independentemente da crença ou da descrença de alguma pessoa, o mundo espiritual é real. Jesus falou muitas vezes sobre o mundo espiritual. A Bíblia está regida pelo mundo espiritual. Então é real. Então a gente não pode anular isso dentro das igrejas. Eu digo que uma igreja que não tem uma palavra que chame a pessoa para querer uma libertação, para querer uma mudança, uma igreja que você não vê uma libertação pelo poder da palavra, que o demônio não vai embora do corpo da pessoa, não aprendeu com Jesus. Porque o ministério de Jesus foi assim, ó, palavra, que é o ensino, que na nossa igreja a gente preza muito sobre isso, ensino. Lá tem escola dominical? Tem escola dominical aos domingos às 9h, e nós temos às quartas-feiras estudo da palavra. Que aí a gente abre a Bíblia, eu peço pro povo lá na nossa igreja, a gente tem o costume de toda quarta-feira todo mundo ir com papel e caneta. Para quê? Para anotar, para estudar. E agora nos sábados nós estamos também tendo mentoria, aprendendo a palavra. Eu falo, gente, todo mundo que entrar aqui, você pode ser da igreja Shalom ou não. Se você quer aprender da palavra, todo sábado, vem aqui que você vai abrir a Bíblia, vai escrever, vai anotar e você vai ver a palavra. Ou seja, igreja que não tem ensino da palavra não é uma igreja regida por Jesus. Igreja tem que ter ensinamento. Igreja tem que prezar pela palavra. Então, na nossa igreja a gente tem escola bíblica, a gente tem ensinamento, a gente tem mentoria, tudo baseado na palavra. Tudo que a gente fala é na palavra. Então, o ministério de Jesus era ensinamento, aí depois o resultado, curas, libertação e salvação. Era isso o ministério de Jesus. Você pode ver, Jesus ensinava, Sermão da Montanha, falando, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, contava as parábolas, ensinamento. Depois curava. Mulher de fluxo de sangue, cego de Jericó, curas divinas. E depois libertação. O inimigo se manifestava e era liberto pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra que ele liberava. Então é isso, a igreja tem que ter esses elementos. Ensino, curas, libertação e salvação. É o que a gente preza na igreja a qual eu pastoreio. Marlene, pronto, foi. Ela é da igreja do senhor? Ela é da minha igreja, a qual eu sou pastor. Ela estava lá no culto. Foi num sábado, numa sexta. Foi ou sexta ou sábado. Ela estava lá e o pastor passou por ela, orou. Tipo assim, não conhece ninguém. Chega lá, coloca a mão assim, ora, e aquele mal sai. Se ela quiser escrever aqui, pergunta pra ela o que aconteceu depois. A vida dela foi mudada espiritualmente. Porque é uma cirurgia espiritual, né? Sai aquele mal, aquela obra, porque são obras de macumbaria, obras de feitiçaria, magia, que operam. Então você vê que estão ali na pessoa. Está ali perturbando a vida da pessoa. Então, às vezes, você está sendo vítima de obra de feitiçaria e você não sabe. Porque existem obras que estão escondidas, você não percebe. Mas Deus tem que revelar. E para revelar, o que tem que acontecer? Qual que é o elemento que determina? Quando sai. Então, sai pelo umbigo, sai pela... Assim como quando a gente ora por alguém, o inimigo se manifesta e sai, a pessoa volta para si, é liberta, também tem as obras satânicas, que são ali cirurgia. Quando você tem um câncer, por exemplo, você não tem que fazer cirurgia para tirar o câncer. Quando você tem um mal de feitiçaria, que só numa cirurgia espiritual
tem que acontecer também. Então a gente tem que entender uma coisa. Assim como existe a medicina no mundo físico, existe a medicina no mundo espiritual. Claro que nem todos vão entender isso, nem todos vão compreender. Tem muita incredulidade, mas não tem problema você desacreditar, entende? O problema é você falar de algo sem você ter visto. Se você tá ali, você pode não crer, mas você vai dizer, eu vi e aconteceu. Então é isso, né? Se você não quer nem ver, pelo menos respeite, né? É isso, meu amigo. Eu acho É que isso. tem que ser assim. É a base, é isso a mesmo. base. É a base. Porque assim, já teve alguma situação de o senhor ser chamado a, sei lá, expulsar algum demônio em alguma casa? Sim, já. Já? Já aconteceu muitas vezes. Quer partilhar com a gente aí uma dessas experiências fortes? Então, Fortíssimas. essa é forte. O que que acontece? Uma vez eu fui convidado para orar numa casa. Uma irmã chegou para mim e falou assim, Pastor Miguel, Quantos anos você tinha aí? foi 17. Foi Agora, esse recente. ano. Não, foi ano passado, no caso. A irmã chegou e falou assim, Pastor Miguel, vem aqui orar aqui em casa, porque tem uma nora ou ex-nora, salvo engano aqui. Ela chegou e falou assim, a minha ex-nora. Minha ex-nora tá aqui e ela tá bebendo, tá fumando e tal, tá na vida, toda a vida errada. Aí, beleza, eu quero que você venha aqui orar. Eu falei, claro, irmã, vou com muito prazer, com muito amor, vou aí. A gente foi. Quando a gente chegou, a mulher tava lá em casa, a gente entrou, né, licença, vamos entrar aqui. A gente entrou na casa da irmã, da mulher. A gente começou a orar. Quando a gente começou a orar, o inimigo se manifestou. Quando o inimigo se manifestou ali, a gente viu que já não era mais ela. Aí, ela começou a se contorcer, igual uma cobra, sabe? Que começou a se contorcer e a gente começou a orar. E a gente repreendeu aquele espírito satânico que estava operando a vida daquela pessoa. Ou seja, ela estava sendo vítima, ela estava bebendo, fumando nas drogas e tal. Quando a gente orou, ali foi um acesso para que ela vivesse a libertação da parte de Deus. Eu vou contar uma rapidinho, outra que aconteceu em casa. Essa daí foi rápido. Essa foi rápido. Deixa eu ver uma aqui, uma vez. Eu lembro que eu fui numa casa, né? Numa casa de uma senhora que me chamou lá. Aí a gente começou a orar. Quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher, rapaz, o demônio gritou, começou a se contorcer. Foi um negócio de louco. Imagina eu lá, eu tava sozinho nesse dia. Imagina eu lá, orando. Esse eu era um pouquinho menor ainda. Eu lá orando, sozinho lá. E o povo que tava lá não era tipo assim, muito espiritual, sabe? Aí ficaram tudo de olho arregalado, olhando. Dizendo, eita, o que vai acontecer aqui? Aí a mulher começou a gritar lá. E demorou um tempinho ali pra expulsar. Porque não era apenas um. Tava operando na vida daquela mulher há muitos e muitos anos. Mas aí a gente orou naquele dia. E graças a Deus a mulher foi liberta, né? Deus libertou ela daquele mal, daquela entidade satânica, mas foi uma experiência muito forte. Então, no meu ministério, assim, no ministério que Deus me confiou, tem muitas experiências, assim, em casa, em igrejas, de você ver os demônios se manifestando assim, é coisas fora do... Algum já chegou a conversar contigo? Oxi. Falar alguma coisa pra ti? Tem uns. Uma pergunta aqui do Wesley, que depois eu faço. Tá. Tem muitas pessoas que a gente vai orar, aí o demônio se manifesta. Aí quando se manifesta, o demônio quer falar, sabe? Quer tipo, quer que você faça entrevista com ele. É audiência. Audiência. É porque... Ele quer fazer um podcast. Olha, se você chamar os demônios pro podcast, os demônios vêm, sabia? Dá 6 horas de podcast. Vai longe. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Tem demônios que quando se manifestam, eles querem falar. Aí você diz, sai em nome de Jesus. Aí ele grita, não vou sair. Só que com a gente não tem que conversar com o demônio. Se manifestou, em nome de Jesus, sai. Eu me lembro de um texto da Bíblia que fala assim, que o demônio se manifestou e foi querer falar. Aí Jesus falou assim, cala-te e sai dele. Pronto, acabou. Por quê? Porque se você dá palco pro diabo, o diabo vai fazer um show. Aí vai querer andar na igreja. Eu já vi demônio levantando cadeira, mordendo o braço de obreiro, de pastor. Pastor lá no altar foi vir expulsar, aí mordeu o braço. Vou contar uma história. O meu pai tava cantando na igreja. Aí cantando lá, daqui a pouco uma mulher muito forte, né? Morena, forte. Aí o demônio se manifestou nela. Ixi, aí veio um monte de obreiros. Um monte de obreiro pra segurar. Então esse é o problema, gente. Demônio você não segura. Demônio você não segura. É o poder de Jesus. Fica quieto
e pode sair em nome de Jesus. Aí foram segurar. Aí meu pai cantando. Isso, o demônio lá embaixo, meu pai lá no altar cantando. Como se nada tivesse acontecido. Beleza. Sem Meu saber pai, nada. sem, lá de boa. Aí daqui a pouco, o pastor da igreja, o pastor local, foi lá descer pra expulsar. Quando foi colocar a mão, demônio mordeu o braço do pastor. Aí o pastor, ai, ai, ai. Aí os obreiros foram segurar a mulher. Irmão, a mulher fez assim, ó. Os obreiros voaram, literalmente, voaram assim. Ninguém conseguiu segurar. Você Aí viu tudo isso. eu era bem pequenininho, bem Você pequenininho. tava no altar ou tava? Não, eu tava embaixo, eu tava embaixo. Aí, mas eu não expulsei esse dia, não. Aí o meu pai tava cantando, meu pai pegou lá, deixou o microfone lá, cantando mesmo. Aí deixou o microfone lá, colocou a mão, aí o demônio foi embora. Caiu. Então é o poder de Jesus, gente, o nome de Jesus. Se o nome de Jesus não tem poder pra expulsar um demônio, você tem que ficar, fazendo pergunta pro demônio? Não. Demônio não precisa de audiência, de entrevistá-lo. Ora, coloca a mão na cabeça, sai em nome de Jesus e já era. Eu não quero ouvir o diabo, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo.